amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power? Estamos numa jornada linda esse mês de abril, uma jornada no livro de Êxodo. Nós tivemos aqui na semana passada o pastor Mateus, o pastor Wesley ministrando, hoje pela manhã também o pastor Wesley. E antes de entrar na mensagem, cujo tema é um chamado irrecusável, eu quero contextualizar aqui, porque eu não sei se todos estiveram nas outras ministrações, então para a gente estar no mesmo contexto, no mesmo passo, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu ali. Eu vou começar lendo com vocês Êxodo capítulo 3, mas antes eu quero falar um pouquinho do contexto do capítulo 1 e do capítulo 2. No capítulo 1 nós lemos sobre uma família que chega ao Egito. Final de Gênesis, início de Êxodo, conta-nos a história de como José trouxe Jacó, seu pai e seus irmãos para estarem no Egito. E ao longo de 430 anos, essa família se torna um povo. Você tem noção da matemática? Chegaram mais ou menos 70 pessoas. E quando eles saem do Egito, a Bíblia só cita os homens e fala, só de homens eram 600 mil. Ou seja, se você colocar aí mulheres e crianças, que naquela época não eram um filho só, né? Eram vários e vários, no mínimo aí 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Então, no Egito é onde Israel se torna um povo. E aí surge então um novo faraó que olha para a sua nação. Você imagina que nós brasileiros somos cerca de 200 milhões. E de repente você vê 200 milhões de pessoas de uma outra etnia crescendo no nosso meio. E naquela época em que o poder era exercido, né? O faraó ele dominava a sua nação, ele pensou, pai, isso é um risco para a nossa nação. E se esse povo se rebelar aqui no nosso meio, no meio da nossa terra? Então ele começa a perseguir e a oprimir o povo hebreu. E ele determina algo que já é totalmente vinculado com o que vamos falar hoje. Ele determina a morte de todo menino hebreu. Em primeiro lugar, ele chama as parteiras e fala, ó, você fez o parto, nasceu o menino, vai morrer. Só que as parteiras temem ao Senhor e não matam os meninos. E aí o faraó então fala para o seu povo, os meninos que nascerem vocês vão pegar e vão matar no rio Nilo. E a gente vai começar agora a história do homem que é a figura principal do nosso texto de hoje. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que nasce um menino e a mãe, com muito amor pelo seu filho, consegue escondê-lo por 3 meses. Quando passa os 3 meses, ela já não sabe mais o que fazer, então ela pega um cesto, põe junto ali para que aquele cesto não afundasse na água, põe um bebê e põe o menino no rio Nilo. Só que quem acha esse menino? Nada mais, nada menos que a filha de Faraó. Irmãos, pense comigo. Faraó determinou, todo menino hebreu deve morrer aonde? No rio Nilo. E então a filha dele encontra um menino hebreu no rio Nilo. Ela precisa fazer muito esforço, ela fala assim, ó, pega o menino do cesto e joga na água.
ela não tinha muito esforço para cumprir aquilo que o pai dela havia determinado. Mas é onde a gente começa a enxergar o plano, o propósito e o projeto de Deus para a vida de Moisés. Quando ela tira, descobre o cesto e olha, ela vê, é um menino hebreu. E aí já vem a irmã de Moisés e fala: você quer que eu chame alguém para cuidar dele? E a resposta sensata da filha de Faraó, eu imagino, não, ele vai morrer hoje. Mas ela vira para ele e fala: quero. E a menina vai e chama a própria mãe de Moisés. E olha que benção, já pensou? Mães aqui, ganharem para ser babá do seu filho? Foi o que aconteceu. A princesa, a filha de Faraó, virou para ela e falou: toma, leve o menino, amamenta-o, cuida dele, e eu vou te pagar por isso. E aí, quando Moisés ele cresce, chega a hora dele se despedir da família e então ir morar com a filha de Faraó, e ele começa a aprender ali os costumes egípcios. E a gente vai ler aqui no capítulo 3. Não, ainda não. Ele começa a aprender os costumes egípcios. Só que é algo interessante para a gente, porque dependendo da idade em que você começa a formar a criança, você forma toda a identidade dela. E você vai ver depois Moisés já homem, ele vai até os hebreus, ele olha o sofrimento do seu povo e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E qual é a atitude de Moisés? Ele ira. Moisés era um homem calmo, manso, né? Ele se ira, vai para cima do egípcio e mata o egípcio. Se ele fosse totalmente egípcio, como ele foi criado dentro da cultura pela filha de Faraó, bom, aquilo não faria diferença para ele. Mas aqui eu entendo que o tempo que ele ficou com a sua família, ele foi ensinado a importância de ser hebreu. Eu entendo que aquele tempo, seus pais tiveram a preocupação de falar: Moisés, vai chegar um tempo em que você vai estar com os egípcios. Vai chegar um tempo em que você não vai estar mais no meio do seu povo. Mas não esqueça que você é um hebreu. Então Moisés se ira, mata o egípcio e acha que ninguém viu, porque ele tinha olhado para um lado e para o outro. De repente, no outro dia, ele chega e tem dois hebreus conversando, discutindo. Ele tenta ser o pacificador. E quando ele se aproxima, um deles fala: mas você quer me matar? Você vai matar um de nós como você matou o egípcio? E aí Moisés entende que ele foi descoberto. E Faraó agora procura a morte dele. Então ele foge para a terra de Midian. Em Midian, ele tem um momento em que ele está junto a um poço, aí vem umas moças pegar água, e aí os homens, tranquilos daquela época, não, moças, vocês esperem, a gente vai primeiro pegar aqui, dar de beber para o nosso rebanho, depois vocês peguem água para vocês. Só que Moisés foi lá e intercedeu e falou: não, deixa elas pegarem aqui, e pegou água e deu de beber. Então aquelas moças chegam mais cedo em casa, e o pai delas, que já estava acostumado a vê-la chegando mais tarde, fala: o que aconteceu? Aí, olha a expressão que ela fala: um egípcio nos ajudou. Ali, você olhava para Moisés e não via o hebreu. Aparentemente, ele era um egípcio. Então, eles, Jetro, convida Moisés, depois Moisés se casa com a filha dele, e agora Moisés está morando em Midian. E é onde a gente vai começar a ler. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá
e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ou, eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui é um dos momentos mais icônicos do livro de Êxodo. O momento em que Deus chama Moisés. E eu quero abordar com vocês 3 aspectos do chamado de Deus. Olhando para a vida de Moisés, mas falando de 3 aspectos do chamado de Deus para as nossas vidas. Amém? Então a gente entende aqui que o povo hebreu estava sendo oprimido, estava sendo maltratado. Eles não tinham liberdade de poder cultuar ao seu Deus como eles queriam. Eles não tinham liberdade de viver e desfrutar da vida da maneira que eles queriam. Eles eram obrigados a trabalhar, a produzir, a entregar. Então eles começaram a clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. E Deus olha do alto e fala: Eu livrarei o meu povo. Moisés, ele é um tipo de Cristo. Se a gente for pegar todo o histórico, Moisés nasceu em meio a uma matança de meninos. Quem mais nasceu em meio a uma matança de meninos? Jesus. Moisés foi chamado para livrar o povo hebreu do Egito. E Jesus veio para nos livrar do pecado. E esse é o primeiro aspecto do chamado de Deus para todos nós. Nós somos chamados para sermos salvos. Salvos, libertos. A palavra de Deus vem nos dizer que Jesus se entregou para que o preço dos nossos pecados fosse pago e para que nós alcançássemos a justificação, para que nós fôssemos perdoados. E esse é o primeiro chamado do Senhor para as nossas vidas. Se você chegou aqui essa noite e você não experimenta essa liberdade como filho de Deus, eu quero que você entenda isso. Você é chamado para ser salvo. Você é chamado para ser liberto. E eu acho que o pastor Wesley ressaltou uma coisa muito interessante em uma das ministrações desse mês. Ele falou que a gente vive numa correria tamanha, parece que a gente não tem tempo. As coisas deste mundo, elas estão nos sufocando de tal forma. Você vai falar com a pessoa: não, estou na correria, não estou assim. E a gente está vivendo aprisionado numa cultura de resultado, numa cultura de
patrimônio acumulado, numa cultura de riqueza, numa cultura de eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que me destacar. E a gente não vive e não desfruta a liberdade pela qual Cristo pagou um grande preço na cruz por nós. Porque a gente está vivendo pensando apenas nas coisas deste mundo. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui o chamado de Deus para todos nós nesta noite é desfrutarmos de uma vida como pessoas salvas e libertas, com pessoas que não vivem aprisionadas pela opressão, pela depressão ou por qualquer ideologia deste mundo que venha trazer preocupação e distanciamento de Deus. Porque se a gente não parar e priorizar o reino de Deus, pouco a pouco nós vamos sendo aprisionados, amarrados, enveredados pelas coisas deste mundo. É simples. Quando Jesus ele fala na parábola do semeador, ele fala sobre as sementes que caíram entre os espinhos. Elas começam a ter raízes, começam a crescer, mas elas logo são sufocadas. Elas não encontram espaço para crescer. Por quê? Porque começa uma preocupação ali, uma preocupação aqui, começa-se a se envolver com as coisas deste mundo. E você perde o foco de que o alvo é o reino de Deus, de que o alvo é a nova Jerusalém. Moisés veio para tirar o povo do Egito e conduzi-los a Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Nós somos chamados não mais para Canaã, mas somos chamados para a nova Jerusalém, para o novo céu e a nova terra. Aqui a gente luta para conquistar ouro, mas Jesus falou então, lá as ruas serão de ouro. Aqui a gente luta para pedras preciosas, e ele fala, lá o mar será de cristal. Aqui a gente luta por tantas e tantas coisas. Jesus nos avisa, lá não vai haver choro, lá não vai haver dor. Então que o nosso coração ele possa entender que não há maior tesouro do que acordarmos todos os dias e termos a certeza de que daqui a pouco, não sei se daqui a 10, 15, 20, 50, mas é pouco comparado à eternidade. Daqui a pouco nós estaremos com Ele. E esse precisa ser sempre o propósito e o alvo do nosso coração. De desejarmos estar com Ele. Foi para isso que Ele nos chamou. Para uma vida liberta das preocupações deste mundo. E uma vida com Ele, com Cristo, com Jesus. Se a gente continuar a ler aqui, no versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E aqui eu quero destacar o segundo chamado de Deus. Tem a ver com o chamado de Moisés, mas que alcança a todos nós. O chamado para uma vida santa. Você fala, Bruno, mas por que o chamado para uma vida santa? Deus fala com Moisés aqui. Eu serei contigo. Se a gente for ler Êxodo inteiro, depois que o povo sai do Egito, então, aí é que Deus se mostra muito mais com Moisés. Deus se revela muito mais a Moisés. Até quando pessoas se levantam no meio do povo para questionar a autoridade e a liderança de Moisés, Deus defende,
Moisés. Mas se a gente voltar a alguns versículos, a gente entende que Deus fala algo para Moisés. Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Não há como nos aproximarmos de Deus e termos uma vida com Ele se em nós não houver uma expressão de santidade, como Deus é santo. Deus, ele nos convida a viver esta vida com Ele. Ele fala: eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Quando Jesus vem e os profetas falam sobre Ele, um dos nomes pelo qual Jesus é revelado é Deus conosco, o Deus que vai estar junto de nós. Mas não há como Deus estar junto conosco se nós não vivermos em santidade. A palavra de Deus diz que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. Tanto que na cruz, quando Jesus recebe o peso do pecado, ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o peso do pecado estava sobre ele naquele momento na cruz. E nós, se nós não vivermos lutando dia após dia contra o pecado, não há como dizer que eu estou desejando ser íntimo de Deus. Não tem como eu orar hoje, falar: Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, se revele a mim. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra o caminho, me mostra a direção. E amanhã eu pecar deliberadamente, com intenção. Bruno, você está dizendo que o pecado não vai existir na minha vida? Nós temos uma doutrina que fala que é possível. Doutrina de santidade dentro da Igreja do Nazareno, ela fala sobre a inteira santificação, que é o momento no qual nós somos tão cheios do Espírito Santo que o nosso proceder, dia após dia, é um proceder que agrada a Deus. Mas eu sei que haverão acidentes no meio do caminho, haverão tropeços, momentos em que a gente possa pecar e errar contra Deus. Agora, se eu vivo deliberadamente para o pecado, então eu estou rejeitando Deus. Eu estou rejeitando esse relacionamento com Deus. E Moisés, ele foi separado por Deus e orientado a Deus para viver desta maneira. Desde tire as sandálias dos seus pés, até todos os outros momentos em que Deus falava com Moisés, Deus o orientava. E acho que muitos aqui gostam do próximo livro, que é Levítico, né? Quantos gostam do próximo livro? Ninguém gosta do próximo livro. Achei um que gosta de Levíticos, ó. E a gente muitas vezes fala: mas é muita lei, é muito mandamento. Eu costumo falar que Deus não deu um monte de mandamento. Deus só deu um mandamento, que é não peque. Só que ele pegou esse mandamento e destrinchou e falou: para você entender o que é não pecar, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então é mais uma lista para nos orientar sobre como não desagradar a Deus. Mas o mandamento é único: não peque. É esse o mandamento de Deus para nós. E ali, então, quando Deus vai falando com Moisés, Deus vai orientando Moisés e falando para Moisés: ensine o povo o que é pecado. E Deus vai dando a lista das leis que vão detalhando o que é pecado para Deus. Mas é importante nós entendermos isso, que Jesus depois vem e traz no Sermão do Monte muitas orientações para nós. Orientações que às vezes a gente olha para a lei e fala: a lei estava mais fácil, né? E antes era: se você matasse como Moisés, você tinha pecado. Agora Jesus vem e fala: ó, se você odiar no seu coração, você já está pecando. Então a régua subiu um pouquinho. Só que Jesus também nos dá o outro Consolador, para estar conosco de uma forma que
o povo hebreu talvez não tinha a mesma possibilidade de relacionamento com Deus que nós temos hoje. De termos o Espírito Santo falando conosco, nos conduzindo todos os dias, em todos os momentos, desde que nós venhamos parar e buscar a presença dele. Deus nos chama a uma vida de relacionamento. Deus nos chama a uma vida de intimidade com ele. Mas há algo que ele requer de nós para que nós possamos viver isso. Ele requer que nós vivamos em santidade. Ele requer que nós vivamos separados. Então, eu, como homem, não posso chegar no meu ambiente de trabalho e ser como os outros homens que não temem a Deus, e falar como os outros homens que não temem a Deus, e agir como os outros homens que não temem a Deus. Jovens, mulheres, adolescentes, nós somos chamados a viver de maneira diferente. Nós somos chamados a viver de maneira que exalte ao nosso Deus, que engrandeça ao nosso Deus, que exale e declare a grandeza, a santidade do nosso Deus. É maravilhoso para um cristão quando alguém chega para ele e fala: tem alguma coisa diferente em você. Porque realmente é quando o nosso estilo de vida está expressando a vida de Cristo em nós. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, a vida dele em nós. Só que em meio ao chamado de Deus, às vezes acontecem algumas coisas. A gente olha para Moisés, e Deus dá a Moisés a autoridade de realizar sinais e maravilhas. Moisés joga o cajado se torna serpente, Moisés põe a mão fica leprosa, depois a mão fica boa de novo. E é interessante que quando Moisés ele chega diante de Faraó, ele faz o primeiro sinal e Faraó fala: espera aí, feiticeiros do Egito, vem. Os feiticeiros fizeram a mesma coisa. O Egito, se a gente for estudar um pouquinho sobre história e outras religiões, naquela época o Egito ele tinha o domínio do conhecimento de uma alta magia negra. Então, quando Moisés faz o primeiro sinal, os feiticeiros do Egito conseguem replicar o sinal. Quando Moisés ele faz a primeira praga, os feiticeiros do Egito repetem a primeira praga. E imagina Moisés, mas Senhor, você falou aqui que eu ia fazer e iria mostrar que o Senhor é soberano, e eles estão repetindo. E a segunda praga, e eles conseguem repetir. Mas quando chega na terceira, aqueles homens são obrigados a abrir a boca e reconhecer: esse é o dedo de Deus. Então, na nossa vida, em muitos momentos, a gente vai ver o inimigo agindo e às vezes a gente vai pensar: mas Deus, por que isso está acontecendo? O Senhor não é todo poderoso? Não deixe de confiar em Deus. Não deixe de acreditar naquilo que Deus te falou que vai fazer na sua vida e através da sua vida. Moisés poderia naquele momento duvidar e falar: Senhor, parei por aqui porque não está acontecendo. Mas Moisés ele perseverou, confiando no Deus que o chamou. E aí eu entro no terceiro aspecto do chamado para nós, que é o chamado específico de Deus para realizar uma obra. Se a gente olhar aqui na nossa igreja, a gente vai entender, olhando para o pastor Mateus, que ele foi chamado para ser um pastor de igreja, para liderar a igreja. A gente vai olhar para a pastora Célia, por exemplo, e entender que Deus a chamou para ser mestre, para ensinar. E a gente vai olhar para diversas pessoas e vai ver
as diferenças do chamado de cada um. Então eu não posso querer ser como Moisés, falar, Deus, eu quero abrir. Lá no Rio tinha Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui é o Rio Tinto mais próximo aqui, né? Quero abrir o rio. Qual a finalidade de eu abrir o rio? Moisés abriu o mar vermelho com uma finalidade. Então, os sinais que Deus usou Moisés para fazer no Egito, eles tinham uma finalidade. E Deus vai fazer sinais na sua vida, conforme o propósito que Ele estabeleceu para você. Ele vai usar a sua vida, conforme o propósito que Ele estabeleceu para você. Mas para que nós venhamos entender esse propósito, nós precisamos primeiro falar assim como Moisés. Mas aquele rejeitou de início. Resistiu. Mas em um momento ele falou, tá bom, Senhor, eu vou. E para que possamos entender completamente o chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos primeiro atender o chamado do Senhor. E o tema dessa mensagem é um chamado irrecusável. E quando a gente pensa nessa palavra, muitas vezes a gente fala, mas irrecusável é aquilo que eu não posso recusar. Como homem, eu posso recusar. Como mulher, como jovem, você pode recusar. Só que a gente precisa entender que o Deus que me fez, Ele me conhece como nem eu mesmo conheço. O Deus que me fez sabe que quando eu estou no centro da vontade dEle, fazendo aquilo para o que Ele me criou, eu sou feliz, eu sou satisfeito e eu sou realizado, como eu não serei de nenhuma outra maneira. A gente vive em meio a uma geração que busca realização, felicidade, prazer em tantas e tantas coisas. Nós temos hoje, nessa noite aqui, um Deus que está disposto a falar conosco coisas incríveis que vão nos levar a ser muito mais felizes, muito mais realizados e muito mais completos do que qualquer outra pessoa, desde que estejamos com os nossos corações prontos e dispostos a ouvir Ele falar e a obedecer o que Ele mandar. Vai ser fácil sempre? Não. Vão ter os momentos lá que o inimigo vai tentar se levantar. Vão ter os momentos de aflições. Mas entenda que nesses momentos Ele está contigo. Entenda que nesses momentos Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar só. Ele não vai te abandonar. Eu olho para a vida de Moisés e eu vejo o cuidado de Deus com Moisés, desde o 6º, quando ali o cenário já estava completamente feito para que a vida de Moisés terminasse. E Deus fez com que a graça dele alcançasse Moisés, o cuidado dele. E nós vemos depois, em cada momento que foi necessário Deus se mostrar com Moisés, Deus se mostrou com Moisés. E nos momentos que for necessário, que você levantar a mão e falar, Senhor, eu já não consigo. Senhor, eu já não aguento. Em mim mesmo já não há forças para conseguir. Nesses momentos, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te envolver. E o Consolador vai te alcançar. E vai te trazer um renovo. E vai te trazer um consolo. E vai te trazer uma paz. E vai te trazer uma força. Porque o nosso Deus, Ele não nos deixa só. Deus está te chamando nessa noite para viver tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Ele quer que você saia daqui, primeiro, tendo a certeza de que você é salvo. Segundo,
entendendo que Ele te chamou para viver uma vida de intimidade com Ele. E essa vida, ela é resultado de uma vida em santidade. E terceiro, que você saia daqui disposto a servir a Ele de todo o seu coração. Não importa como está a sua vida hoje, não importa quantas lutas você vai ter que enfrentar amanhã pela manhã, o importante é nesta noite você estabelecer com Ele uma aliança de que o seu coração é dele, a sua vida é dele, e a partir disso você vai ver o agir dele de uma forma que talvez você não tenha visto, porque se não confiamos plenamente, como vamos dar a Ele a liberdade para agir plenamente na nossa vida? Muitas das vezes Deus não age nas nossas vidas como Ele quer, porque as nossas decisões impedem. As nossas decisões vão contra aquilo que Ele tem para nós. A gente pode olhar para a Bíblia e pegar tantos homens que fugiram da presença de Deus, que se afastaram da presença de Deus. E a gente vê o resultado dessa atitude na vida deles. Então, nessa noite, eu quero te convidar a não mais estar longe, a não mais estar fora, a não mais estar distante do chamado de Deus para a sua vida, mas que você esteja totalmente pronto e totalmente entregue para viver aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Deus quer que a sua família viva, aquilo que Deus quer que a sua casa viva. Israel clamou a Deus e Deus ouviu e respondeu o seu clamor. E a palavra de Deus diz que Deus ouve e responde ao clamor de um justo. Então entenda, se você está clamando, Deus irá responder. Fique de pé nessa noite. Quero te convidar a orarmos juntos aqui no altar. E passando pelos 3 chamados. Primeiro chamado para ser salvo. Se você nessa noite deseja sair daqui certo de que a sua vida é de Jesus, certo de que você está salvo, certo de que você vai morar no céu, eu quero que você levante as suas mãos. Se você quer, nesta noite, declarar para Deus: Senhor, eu não quero viver longe de Ti. Eu não quero viver longe da Tua presença. Senhor, eu quero viver todos os dias uma experiência nova contigo. E eu quero desta maneira, Senhor, ter uma vida que Te agrade, uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. Também erga as suas mãos nesta noite. E se você quer nesta noite declarar: Senhor, eu sei que sou salvo, e eu quero, Senhor, agora ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero Te servir, ó Deus, e viver os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Assim como Moisés foi um instrumento para libertar o povo de Israel, eu quero ser um instrumento para que Seu reino seja estabelecido nesta geração. Se você levantou as suas mãos para um desses 3 apelos, queria te convidar a orar comigo, junto aqui no altar. Nós vamos
entoar um louvor. Você pode se chegar, pode começar a sua oração. Nós vamos entoar um louvor, entregando a Deus a nossa vida, entregando a Deus o nosso coração, entregando a Deus tudo que temos, tudo que somos e dispostos a viver.